Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Estamos nessa semana da colheita. Pode ser que algum dos irmãos não tenha conseguido acompanhar os 3 dias, mas quarta, sexta e domingo, né? Quarta-feira, estivemos aqui em culto na inauguração da festa da Semana da Colheita. Foi pregado aqui por uma mulher muito linda, por sinal, trouxe a palavra. Cadê ela? Está no YouTube ao vivo, né? Ela vai ver isso depois. E a Alana trouxe uma mensagem nos posicionando acerca da festa da colheita. Que eu não sei se todos sabem, mas talvez alguém não saiba, a festa da colheita ela tem mais de 4.000 anos de história. 4.000 anos de história. Nós estamos celebrando uma festa aqui que tem mais de 4.000 anos. Nós servimos a um Deus que ama festas. Ama festas. Às vezes a gente é criado, né, Tomás, com aquela voz que diz, menino, Deus vai te castigar. Não obedece, Deus está vendo, menino, né? Quantas vezes eu ouvi isso? Tomás também, um menino sempre quieto que foi, já ouviu isso. Então, às vezes a gente é acostumado, não, Rafa, não era quieto não, ele. A Rafael balança logo a cabeça. Nós somos criados na visão de um Deus punidor, com chicote na mão, pronto para nos punir, né, assim? Mas a grande verdade é que se a gente olhar as Escrituras, lá nas tábuas da lei de Moisés, no princípio das leis judaicas, Deus ordena, olha, façam pelo menos 4 grandes festas durante o ano. Festas de uma semana, a festa da Páscoa até Pentecostes, a festa dos tabernáculos durava, Pai do Senhor, durava 7 semanas. Você imagina 7 semanas de festa? 49 dias de festa? Que coisa maravilhosa. Então, nosso Deus, Ele ama festas. Aonde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade, a alegria, nós temos o que festejar, o que comemorar. E essa Semana da Colheita, ela simboliza, ela tem um DNA de Israel, sim, o DNA do Velho Testamento, do Antigo Testamento, algo que nos motiva a agradecer, a entregar primícias, a celebrar aquilo que nós temos. E também ela tem o DNA do Nordeste, ó. A festa da colheita ela tem um DNA nordestino. Por isso que a gente toca essas canções no ritmo de pé de serra, forró, shot, porque nós somos de uma terra, de um povo, de uma região do mundo, onde a colheita ela é muito festejada. Nós somos filhos de um povo que luta contra a seca, um povo que tem que se planejar, tem que semear, tem que colher, tem que se programar. E a colheita no Nordeste é algo muito celebrado. Juntando tudo isso, estamos celebrando mais um ano, a festa da colheita, e essa festa ela tem tudo a ver contigo e tem tudo a ver comigo. Sabe por quê? Porque é uma mentira de Satanás. E eu quero aqui, em nome de Jesus, desvendar essa mentira. Satanás é um mentiroso. E quando o primeiro contato que ele tem com o ser humano, lá no Jardim do Éden, ele semeia uma grande mentira. Ele induz Adão e Eva a olharem para a escassez. Você imagina um lugar de abundância, de generosidade, é o planeta Terra. O que você plantar dá certo. Você planta uma mangueira dessa, quantas mangas já nasceram fruto de um caroço de manga? Quantos feijões por causa de um caroço de feijão? A terra, a natureza, ela é extremamente generosa. Se você criar galinhas, ovo praticamente todo dia, são pintinhos assim em abundância, rapidamente aquilo cresce. Os porcos dão os frutos a muitos filhotes. A natureza ela tem o DNA da generosidade. Não é assim? Não é verdade? Uma semente dá fruta a milhares. Um animal dá fruta a outros tantos. E assim é por diante. Mas Satanás, ele induziu Adão e Eva a olhar para o que estava faltando. A valorizar mais o que estava faltando. Vocês têm direito a tudo, mas não tem aquela. Olha para aquela árvore. Fiquem tristes pela árvore. Fiquem invejosos pela árvore que está faltando. Desobedeçam, sejam desleais a Deus pela árvore que está faltando. Essa é a mentalidade da escassez. E muitas vezes nós somos tentados a acordar de manhã e ao invés de se alegrar e celebrar pelo que temos, nós somos tentados a nos entristecer pelo que não temos. Muitas vezes nós somos tentados a acordar e trabalhar não em gratidão,
mas na força do ódio, para conquistar algo que não temos. E quando a gente conquista aquilo que nós não tínhamos, surge outra necessidade, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e não há limites para a necessidade humana, porque Isaías ele chama essa situação de escassez de saquetel furado. Ele diz que é um saco furado, que quanto mais dinheiro, quanto mais moedas você bota nesse saco, mais o dinheiro sai e é desperdiçado, e é perdido e cai no chão. Quem já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Roubado, assim, as coisas não estão fluindo, não estão dando certo. Nós queremos, na festa da colheita, te chamar biblicamente para ser liberto da mentalidade da escassez e ter um coração grato a Deus por aquilo que Ele te deu, por aquilo que você tem e sobre todas as coisas, por aquilo que Ele é. Foi isso que a lindíssima Alana pregou quarta-feira, que o horrível Timóteo pregou sexta-feira. Nós, ali no Parque Raquel de Queiroz, nós levamos essa verdade da gratidão a Deus pela fé. E ali foi a família da irmã Neide, não estava planejado. A Neide estava planejado, mas o que aconteceu ali foi algo do céu. De repente estava Neide, Éder, Enzo, Isabelle, os 4 ali cantando em testemunho a Deus, de um Deus que provém sobre uma oração sincera. Um Deus que provê sobre um coração sincero e de verdade, proporcionando colheita. Então, isso é o que está acontecendo na igreja, quarta, sexta, é o que tem permeado nossos dias. E eu quero te convidar a refletir um pouco mais sobre esse tema, porque eu tenho certeza que essas verdades bíblicas, elas são como uma ferramenta invencível que parte grilhões, que parte algemas, que parte cordas, que tira prisões, que nos liberta na nossa mente de coisas que nos deixam extremamente ansiosos, com medo, que tira nosso sono, que nos dá preocupação, que faz o nosso coração acelerar, enquanto nós estamos nessa mentalidade da ingratidão ou da escassez. A palavra de Deus nos chama para descansar e confiar, porque o Senhor está cuidando de nós. Porque há uma colheita dada por Deus, porque nossa vida tem dono, nós não somos filhos de chocadeira, nós somos filhos de Deus, e Deus é vivo e Ele está aqui nesse lugar. Isso deve trazer paz ao nosso coração. Essa certeza, essa verdade, nos faz olhar para os montes como o salmista e entender que o socorro, ele vem do Senhor. O socorro, ele não vem do dinheiro, o socorro, ele não vem do trabalho somente, que são coisas boas. O dinheiro, o trabalho são bênçãos de Deus quando bem utilizados, mas existe um Deus acima de todas as coisas. E eu quero te convidar a mergulhar nesse texto em nome de Jesus. Gálatas 6:6. Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra poderosa, da Tua palavra, Senhor, que é como um ferro que afia o ser humano, a Tua palavra que é como uma espada afiadíssima, que vem na nossa mente, desvendando o nosso coração, trazendo à tona a realidade do nosso coração, trazendo cura, trazendo paz, trazendo liberdade, trazendo uma reestruturação das nossas famílias. Nós te clamamos, Senhor, que no poder do nome de Jesus, a palavra pregada nessa noite possa chegar aos nossos corações e encontrar neles um terreno bom, um terreno ávido, um terreno com sede, um terreno com fome, um terreno aprazível, para que a Tua palavra possa germinar, Senhor, e dar muitos frutos de paz, frutos de esperança, frutos de amor. Revela-te, Senhor, a nós. Durante a pregação dessa palavra, Senhor, revela-te a nós. Espírito Santo de Deus, durante a pregação da palavra, abre os nossos olhos, que nós possamos ser como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que entendem o nosso coração arde diante da pregação da palavra, o nosso coração arde diante da presença de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus, durante a pregação da palavra, renova os sonhos, renova os planos, renova o amor, dá a direção, mostra o que deve ser mostrado, revela o que deve ser revelado, repreende o que deve ser repreendido durante a pregação da palavra, une os corações,
corações, refaz os casamentos, liberta do pecado, durante a pregação da palavra, desvenda as tentações de Satanás, expulsa essas tentações do coração da tua igreja, e que nós como igreja possamos sair daqui desse culto animados, avivados, cheios do Espírito Santo, revelados, com a direção certa, com o alvo certo, com a flecha apontada para o alvo certo. Assim nós te clamamos nessa noite em nome de Jesus. Amém, amém. Que maravilha, meus irmãos, estar aqui. Vamos ler a palavra de Deus, Gálatas 6:6. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, aliás, eu li foi o 1. Assim diz a palavra de Deus. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem. De Deus não se zomba. Quem entendeu diz eita. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Em outras traduções, destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, ou glória. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Se, olha o condicional, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Deus. Quero começar do final. Vamos começar de trás para frente. Existe uma família da fé. Existe uma família da fé. Nós somos uma família, a família da fé. Nós somos aqui nascidos em cidades diferentes. O povo lá de Bela Cruz, levanta a mão. Quem nasceu em Bela Cruz, levanta a mão aqui. Glória a Deus pela caravana de Bela Cruz. Quem nasceu em Cipó dos Anjos aqui, levanta a mão, em nome de... Nós temos aqui pessoas de situações diferentes, realidades diferentes. O pessoal da Vajota, levanta a mão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós somos de famílias diferentes, pessoas diferentes, instruções diferentes, educação diferente, mas o mais importante nós temos em comum, o amor a Jesus e a sua igreja. O mais importante, o essencial. Muitas vezes nós temos pessoas nascidas na mesma casa, na mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mas não tem o mais importante, que é a união da fé e do amor da palavra de Jesus Cristo. Nós temos o mais importante. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Façamos o bem, mas cuidem principalmente da família da fé. Família da fé. Essa família da fé é nossa família eternamente. É a família do Senhor no céu para a glória de Deus Pai. Eu quero aqui, humildemente, em nome de Jesus, rapidamente trazer para a igreja princípios da semeadura e da colheita. Para quê, pastor? Para que a gente cresça. Para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça no Evangelho, para que a gente cresça na palavra, para que vidas sejam mudadas, para que casamentos sejam curados, para que relações de pais e filhos encontrem um baldrame na glória de Deus, na palavra de Deus. O público-alvo desse texto é aquele que está sendo instruído na palavra. Aqui nós delimitamos que o apóstolo Paulo escreve às igrejas na Galácia. Não eram igrejas só, eram comunidades na cidade da Galácia. Paulo escreve carta aos Gálatas. E ali ele escreve, olha, eu escrevo a vocês da igreja, aqueles que são instruídos na palavra, aqueles que amam a palavra. O que é que Paulo está dizendo? Esse texto, essa pregação de hoje à noite, ela tem um público-alvo, aquele coração que ama a palavra, que é instruído pela palavra. Porque no mundo há muitas fontes de instrução, sim ou não? Há muitas fontes, se você colocar instrução, conselho, bota assim, conselhos para a vida no YouTube. Irmão, te prepara. Te prepara para ouvir de tudo. Uma salada de coisas, ideias filosóficas, ideias de coaches, ideias de tudo. Mas esse texto ele não é para essas pessoas. Esse texto é para aqueles que são instruídos na palavra. Quem aqui é instruído na palavra? Quem aqui ama a palavra? Quem aqui entende que a palavra de Deus é fonte de sabedoria e da boa doutrina que leva ao céu? Então essa pregação é para você. Essa pregação é para mim, é para você.
E o apóstolo Paulo, ele começa a pregação com a advertência: não se enganem, de Deus não se zomba. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também irá colher, isto também colherá. Eu fiquei meditando, chamei a Alana para conversar, a gente começou a orar e conversar, pedindo a Deus uma revelação sobre esse versículo, porque quando eu passei por ele, anotei algumas coisas, fui para o final do texto, eu sabia que aqui tinha algo importante, mas que eu não estava ainda entendendo. E a gente começou a orar e conversando, o Senhor nos deu a direção. O que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz: de Deus não se zomba, aquele que semear colherá, ele está dizendo que existe um estilo de vida do zombeteiro. Existe um estilo de vida daquele que acha que pode viver de qualquer forma e que no fim tudo vai dar certo. E eu quero exemplificar aqui, personalizar esse versículo na vida do rico, do Lázaro. Na outra sexta viva, sem ser a dessa sexta, o Michel levou uma palavra sobre o rico e o Lázaro. Quem lembra dessa mensagem? E a Bíblia diz que haviam dois estilos de vida. O rico, ele vivia de regalos diários, ele vivia de boas roupas, ele vivia de status social. A Bíblia diz que na casa do rico era festa todo dia, era uma vida sem propósitos. O rico vivia sem propósitos. E a poucos metros de distância, na porta da casa, na calçada da casa, estava um mendigo, Lázaro, com lepra, e que tinha amigos. Quem eram os amigos de Lázaro? Eram os cachorros que lambiam suas feridas. Dentro de casa, festa, comida, não havia propósitos, loucura total. E fora de casa, cachorros lambendo a ferida de um mendigo leproso. Vidas completamente diferentes e mortes completamente diferentes. A Bíblia diz que o rico morre e é sepultado. Ou seja, ele recebe honra, ele recebe uma homenagem, ele é sepultado numa cerimônia fúnebre organizada. Mas a Bíblia diz que Lázaro não teve um sepultamento, mas os anjos de Deus o conduziram até o céu. Um grande contraste, e aí esse contraste que nos escandaliza, palavras de Jesus Cristo aos fariseus e a nós, nos escandaliza ainda mais quando há um contraste maior na eternidade, quando aquele homem que vivia de festas, que tinha nojo da lepra do mendigo lambido por cachorros, agora faz um pedido a Abraão, ele diz: deixa o mendigo molhar o seu dedo na água e com o seu dedo tocar na minha língua. Que cena chocante. Não sou eu que estou contando, não foi nem o apóstolo Paulo, mas foi o próprio Jesus que contou essa história. Para dizer assim, olha, cuidado, a vida do zombeteiro gera frutos da carne. A vida do zombeteiro leva à destruição. O apóstolo Paulo olha para essa situação e diz: aquele que semeia para a carne, colherá da carne. Mas aquele que semeia para o Espírito, colherá do Espírito. Ele está dizendo, a vida do zombeteiro leva a uma vida sem propósitos, uma vida como se não houvesse amanhã, uma vida de tudo vai dar certo, deixa a vida me levar, no final vai dar tudo certo, você brilha, você é o rei, você é rainha, você é princesa, você é lindo, você sabe de tudo. Disso a internet está cheia. Isso tem lotado auditórios, teatros, os coaches têm ganhado. Se você quiser trazer um coach para dar uma palestra aqui, vamos dizer que a gente quer no próximo domingo trazer um coach aqui na igreja, a gente não paga nada menos do que 100, 150 mil reais por 1 hora de palestra. E as pessoas têm pagado por isso. As pessoas têm pagado 5 mil reais para jantar com o coach. Jantar com o coach. Como? Parará. Quem pegou a referência? Vai e se aconselha e se ajoelha. O que a Bíblia está dizendo nessa noite é que os conselhos dessa vida, eles têm um fim nessa vida, que a semeadura da carne gera a destruição. O que a Bíblia está dizendo é que o Espírito aconselha do Espírito e há frutos eternos do Espírito que não precisa pagar 200 mil para o coach, basta se ajoelhar de verdade, porque quem se ajoelha de verdade encontra um Deus de verdade, que ouve de verdade, que fala de verdade, que orienta de verdade, que
salva de verdade, que cura de verdade. O nosso Deus é de verdade. Essa é a festa da colheita. Nós não estamos aqui celebrando emojis, frutos de WhatsApp, figurinhas. Nós estamos celebrando frutos da misericórdia de Deus em nossas vidas. Celebramos o aniversário do pequeno Theo, completou 5 aninhos. Eu lembro do dia do parto do frutos da misericórdia, frutos da bênção. Ver um menino crescendo, se desenvolvendo, o Senhor abençoando. Isso é fruto. Ontem eu conheci o pequeno Ethan, filho do John e da Daiane, fruto da misericórdia, da bênção, do poder e do amor de Deus. Nós não estamos celebrando engajamentos, coisas abstratas. Nós temos o que agradecer de verdade, porque o nosso Deus é de verdade, e o que Ele faz é de verdade. É perfeito, é bom, é agradável. É loucura semear na carne e querer colher no Espírito. É loucura. E pasmem, meus irmãos, essa palavra é para a igreja. Paulo está falando com a igreja. Paulo escreve aos irmãos da Galácia. Sabe qual é a gravidade disso? Paulo está dizendo, ei, cuidado, é possível você estar na igreja e estar semeando na carne, para a carne. Paulo está dizendo, ei, é possível você estar numa atividade religiosa, batendo ponto na sexta viva, na quarta, no domingo, no PG, e mesmo assim está semeando para a carne. É possível. O que Paulo está dizendo é alarmante. Mas a boa notícia dessa noite, que também é possível semear para o Espírito, que também é possível se arrepender, que também é possível mudar, que também é possível começar a semear novas coisas, porque ele está dizendo, você quer colher coisas boas? Quem quer colher coisas boas do Espírito? Quem quer colher coisas eternas? Pois então semeia no Espírito, semeia para o Espírito. A palavra bíblica é essa, é para. Aquele que semeia para a carne, colhe da carne. Pastor Timóteo, ainda está um pouco confuso. Tá bom, eu vou, agora vai encaixar no teu coração essa pregação. Porque se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 5, versículo 16, Paulo está descrevendo os frutos da carne e os frutos do Espírito. É disso que Paulo está falando. Ele diz que a carne tem os seus frutos, e ele diz que esses frutos são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Ninguém dê um glória a Deus, sabe por quê? Porque tudo que eu falei é ruim. Não importa a doutrina, não importa a ideia filosófica, ninguém quer ter esses frutos. Ninguém quer ter esses frutos. Não há nada que aprove isso daqui, nem filosoficamente, nem na educação, nem no cristianismo, não há nada que aprove isso, porque são frutos de quem semeia para a carne. O apóstolo Paulo está dizendo, cuidem do coração de vocês, porque essas coisas não fazem mais parte daqueles que são de Deus. Aqueles que são de Deus, eles vão semear no amor, porque o fruto do Espírito é o amor. Frutos do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, cadê o glória a Deus? Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É disso que a igreja precisa colher. Pastor Timóteo, eu preciso colher domínio próprio, pois semei para o Espírito e o fruto nascerá naturalmente. Pastor Timóteo, eu quero colher a paz na minha casa, pois semei para o Espírito. Porque é impossível semear para a carne e colher para o Espírito. E é impossível semear para o Espírito sem que se frutifique para o Espírito. Porque o fruto vem mediante uma semeadura certa. A destruição é repreendida quando nós semeamos para o Espírito. Essa é a festa da fé. Sabe por quê? Porque você pode muito bem olhar para a sua casa, sei lá, olhar para a sua vida financeira, olhar para a sua vida emocional, sua vida sentimental, sua vida acadêmica, não sei. E você pode dizer, olha, a minha vida precisa de frutos do Espírito. A minha vida precisa da prosperidade. A minha vida precisa da benignidade, do amor, da paz. Mas eu ainda não estou vendo esses frutos. Há esperança. O Deus da colheita está aqui nesse lugar, te orientando a semear certo. Porque é ilusão a gente achar que dá para viver a vida na inércia,
na banguela, no ponto morto, descendo a ladeira, e que tudo vai dar certo no final. O apóstolo Paulo está dizendo, isso já está revelado a vocês. A semeadura não é um ato aleatório. Alea, sorte. Sorte significa sorte em latim. Não é algo sorteado, não é algo que pode acontecer. A semeadura, ela acontece todo dia. A semeadura no nosso coração, quando nós assistimos um vídeo, quando nós assistimos algo, quando alguém nos fala algo, quando algum pensamento invade a nossa cabeça, pensamento de discórdia, pensamento de facção, pensamento de impurezas, pensamento das obras da carne. Há uma semeadura. Mas o que está revelado nessa palavra de Gálatas é que é dado ao homem o poder de decidir que sementes serão semeadas no seu coração. É tarefa nossa. É tarefa nossa. Muitas vezes nós nos pegamos tentando entender na Bíblia aquilo que não está dito, tentando descobrir coisas bíblicas que não estão ditas. E isso gera muitas discussões, controvérsias, correntes doutrinárias, teológicas, homens de Deus se engalfiando tentando descobrir o que não está dito, e eu quero te dizer, muito mais é o que já está dito, é o que já está escrito, é o que já está claro. E está claro que o papel de semear é meu e é seu, é nosso, é da igreja. Isso não é ruim, isso é bom, porque o nosso Deus, Ele é bom e Ele diz, você quer colher bons frutos? Pois semeie para o Espírito. Pois semeie para o Espírito. Se você quer colher maus frutos, semeie para a carne. É uma questão de decisão. Trazendo aqui para a nossa realidade nordestina, né? Falou o menino que nasceu na capital, né? Mas, conversando com os irmãos do Cipó, de Bela Cruz, de Vajota, do Quixadá, do Crato de Açúcar, lá do Ipu, conversando com os irmãos da igreja que vem dos mais diversos lugares, do interior do estado. É verdade que o pastor Valdo sabe bem disso, por conta do testemunho do seu pai, seu Pio, um homem forte. Eu conheci poucos homens tão honrados quanto o seu Pio, pai do pastor Valdo. Tem um homem com uma paralisia nas suas pernas, mas um homem extremamente forte, com a visão de mundo, a visão de Deus na sua mente. Um homem forte fisicamente, no tronco, nos braços, criou seus filhos, teve um comércio, conseguiu montar uma estrutura que trouxe conforto, permitiu mandar seus filhos para a capital. Irmão Eugênio, um homem admirável. E eu tenho certeza que um homem como o seu Pio ou outros agricultores do interior tinham um dia que ele tinha que decidir plantar. Sabe, aquela pregação da Juliane, quando ela disse assim, muitas vezes nós oramos pedindo para Deus abrir portas que já estão abertas. Quem lembra disso? Muitas vezes nós gastamos muito tempo ajoelhados, pedindo para Deus abrir portas, que Deus já abriu, mas nós é que não temos coragem de passar por elas. Porque passar por portas significa desconforto, muitas vezes. Significa novos desafios, muitas vezes. Então tem um dia que o seu Pio tinha que acordar e dizer, hoje, vá lá e plante. Ah, mas está quente, vá lá e plante. Ah, mas a terra está seca, vá lá e plante. Ah, mas o profeta da chuva disse que o inverno vai ser ruim, vá lá e plante, porque chega o dia que tem que decidir plantar. E muitas vezes nós estamos no culto, anestesiados pela religiosidade, numa vida normal da igreja, esperando o dia que um anjo descerá do céu e vai dizer, semeie no Espírito, semeie para o Espírito. Não, meus irmãos, essa palavra já está dita. O tempo é hoje, o tempo da aliança é hoje. Se você quer colher em 25 frutos do Espírito na sua vida e na sua casa, comece a semear hoje para o Espírito, porque o Deus que escreveu essa palavra, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele diz. E Ele chama a vida daquele que não crê nisso de zombeteiro. Ele diz, zomba de Deus, aquele que acredita que semeia e não colhe. Ou aquele que acha que sem semear vai colher. É um zombeteiro. É como aquele homem que disse assim, constrói os celeiros, aumente o campo, guarde as sementes. No final de tudo, ele olha para a sua grande obra. Acho que foi até o meu amigo Daniel que pregou essa palavra e disse assim, minha alma, pode descansar, porque a obra está concluída. Descansa, minha alma, os celeiros estão cheios. Aí Jesus olha para ele e diz, louco, essa noite pedirão a tua alma.
e o que tu terá para oferecer. Sabe o que é que essa palavra está dizendo, gente? Aquilo que a gente guarda na terra, fica na terra. Fica na terra. Aquilo que por tanto tempo a gente luta, chora, briga, se esforça, acorda cedo, vai ficar aqui. O Senhor está nos motivando a olhar por aquilo que é eterno, porque a palavra acabou de dizer que semeando para o Espírito colhemos a vida eterna. Os frutos do Espírito jamais morrerão. Jamais morrerão. A festa da colheita nos chama para ser de verdade. A festa da colheita nos chama para uma aliança com o Deus da colheita, não com os frutos da colheita. Você entende a diferença? A nossa aliança não é com os frutos da colheita. Os frutos são bênção, são bons, mas a nossa aliança é com Deus da colheita. Fazendo uma analogia da nossa aliança com Deus com o nosso casamento. Quando um homem casa com uma mulher, como vai acontecer em breve na igreja, o casal de noivos está bem por ali. Vai casar esse ano, isso é uma bênção. Quando um noivo diz sim para a sua noiva, é um sim e 3,5 bilhões de não. No mundo tem cerca de 3,5 bilhões de mulheres. Quando um homem diz sim para uma, ele está dando 3,5 bilhões de nãos para todas as outras. Esse é o casamento bíblico. Quando uma mulher, vejam bem, mulheres, escolham bem os maridos de vocês. A Jéssica já se garantiu aí, em nome de Jesus. E depois o pastelzinho para o pastor, viu? Quando a Andressa também se garantiu, Quando meninas que não são casadas ainda, quando vocês disserem sim para o marido de vocês, vocês vão estar dando 3,5 bilhões de nãos. Dizendo, eu não quero nenhum outro. Eu digo sim para esse aqui e acabou-se. Eita glória. Se numa relação de marido e mulher na terra é algo tão forte que arrepia o nosso braço, quanto mais a nossa aliança com Deus eterno. Quando nós fazemos uma aliança com o Deus da colheita, o Deus da semana, o Deus da vida, o Deus de tudo, nós estamos dizendo não para toda outra corrente filosófica humana, toda corrente ideológica, toda bandeira contra Deus, anti-Deus. Estamos dizendo um grande não para tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Essa vai ser a grande diferença da igreja na tribulação, na grande tribulação, nos últimos dias, a igreja dessa geração, porque é uma igreja que será chamada a não só dizer sim para Deus, mas a dizer não para tudo que é anti-Deus. E Paulo escreve isso aos Gálatas, às igrejas na Galácia, por quê? Porque havia lá corrente doutrinária anti-Deus. Existiam irmãos. Paulo pregava e viajava. E não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha Instagram, não tinha YouTube. Ele pregava e viajava. Em Éfeso ele passou 3 anos. Em outros ele passava alguns meses, alguns anos. Outras ele era preso. Mas a verdade é que, quando ele saiu de Gálatas, havia uma corrente de irmãos, minha amiga Raquel, que dizia assim, ei, o que ele pregou não é totalmente verdade. O que ele pregou é que Jesus é o Filho de Deus Salvador. Aí os homens diziam, Jesus é o Salvador, mas não o único. Existem outras maneiras de chegar a Deus. Havia os nicolaítas que diziam assim, o marido não é obrigado a ter só uma mulher, não, pode ter uma, pode ter 2, pode ter 3. Aí Paulo olha para essa mentalidade e diz assim, na carta aos Colossenses, ele diz, ainda que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho que não seja o que eu estou pregando, que seja anátema, que seja desprezado, que seja ignorado. Porque o evangelho é um só. Quando nós fazemos uma aliança com o Deus da colheita, nós estamos dizendo um não para todas as outras influências dessa terra. Porque na hora que eu digo assim, semeie para o Espírito e você colherá para o Espírito. Amanhã vai vir uma voz no Instagram, no YouTube, onde você estiver olhando um vídeo, vai te chamar para colocar teu coração em outro lugar. E muitas pessoas têm se perdido em coisas tão fúteis, coisas tão simples e em coisas mais complexas. As pessoas têm parado de confiar em Deus para confiar em apostas, em aplicativos, jogo do tigrinho,
conhecimento, investimento. Ah, Timóteo, não tem nada de ilegal nisso. Eu não estou dizendo que é ilegal. Eu estou só dizendo que aquilo que rouba o lugar do Senhor é errado, é pecado. Não estou dizendo que é ilegal diante do direito. Porque eu convivo em meio a homens no meu trabalho que investem na bolsa. E pensa como eles ficam tristes quando a bolsa cai. A Bovespa cai, e o pior é que ela vive caindo. Fica triste. A B3 caiu. Ah, por que tu tem? Não, eu estou aqui. Aí quando a gente olha no celular, está lá um bocado de gráfico, sabe? Sobe e desce, sobe e desce. Não é errado investir dinheiro. Pelo contrário, é bom você ser organizado financeiramente. O erro está em fazer aliança no seu coração, no dinheiro como a sua fonte de confiança, para o seu sustento. A nossa confiança vem do Senhor, o nosso sustento vem do Senhor. Deus, a nossa aliança é com o Senhor. É Ele quem não nos deixa faltar. É Ele quem provê, é Ele quem traz, é Ele quem guarda, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem garante a colheita. A aliança com Deus envolve um sim e muitos nãos. Não adianta dar sim para todo mundo. A igreja que vai para o céu é a igreja que dá um sim e muitos nãos. E muitos nãos. Amém? Para finalizar, versículo 9. A gente está, não sei se você percebeu, mas a gente está caminhando versículo a versículo. Do 6 ao 10, já estamos no 9. O versículo 9 diz, uma promessa linda que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Conjugar o verbo esperar é um grande desafio. O divertidamente da ansiedade. Ele tenta controlar a nossa mente, fritar o nosso cérebro e dizer assim, olha, é agora, tem que ser agora, vamos agora. Mas se tem uma coisa que tem que ter paciência, é o processo da semeadura. Quem já trabalhou plantando, já dependeu de roça, quem já viu uma plantação sabe que você pode fazer o que você quiser, você pode espernear, você pode tomar Rivotril, você pode ficar doido, você pode tomar Frontal, mas a planta vai nascer no dia que tem que nascer. A semente vai germinar no dia que ela vai germinar. O Senhor escolheu essa analogia. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13, fala da parábola do semeador. Em Marcos capítulo 4, versículo 27, fala do homem que semeava. Porque existe um propósito. Ele está dizendo, a ansiedade ela vai tentar te fazer colher antes do tempo, mas espere. Existe o tempo de semear, existe o tempo de aguar, existe o tempo de crescer, e depois é que é o tempo de colher. Não adianta antecipar os processos, existe tempo para todas as coisas, e esse tempo não é o tempo do homem, esse tempo é o tempo de Deus. A gente pensa, mas eu estou ansioso, eu estou ansiosa, é por causa da modernidade, é por causa do sei lá do quê. Não, a ansiedade é um elemento descrito na Bíblia. 2000 e tantos anos atrás, olha, o livro de Números, ele fala de ansiedade. 3.500 anos atrás, a ansiedade ela não é fruto da modernidade, a ansiedade é fruto do pecado, do coração do homem que desconfia de um Deus provedor de todas as coisas. A ansiedade ela tenta semear, colher antes de semear. Ah, mas eu quero os frutos, cadê meus frutos? Ei, tu plantou já? Tu já plantou no Espírito? Tu já tem tido uma vida de oração, tu já tem tido uma vida de palavra, tu já tem tido uma vida de verdade diante de um Deus de verdade, que ouve de verdade, isso tem mexido tanto comigo. Sabe por quê? Porque no Salmo 84, quando o peregrino, meu amigo Tomás, ele passa por uma verdadeira aventura, ele passa pelo vale de Baca, ele passa pelas árvores das lágrimas, ele passa por assaltantes, ele vence circunstâncias terríveis, ele chega no altar de Deus e ele diz, o Senhor no seu altar ouve a minha oração, inclina os seus ouvidos para o meu clamor. O que é que ele está dizendo? O pardal encontrou sua casa, o andorinho o seu ninho, eu encontrei os teus altares, Senhor. O que ele está dizendo, igreja, é que diante de uma vida de ansiedades, existe um Deus
que ouve de verdade, que olha de verdade e que se inclina de verdade. Diante de quem? De quem clama de verdade. De quem semeia de verdade. De quem é de verdade. Porque a mentira tem seu pai. E a verdade também tem seu pai. Para quem nós estamos dedicando nossos dias? A nossa vida, a nossa boca, os nossos olhos. A ansiedade é inimiga da espera. Há frutos que são rápidos. Você vai ensinar uma criança a plantar. Vamos lá, Marcos Neto, Theo, Alícia, Benício, Alice. Bora semear. Ninguém vai dizer assim, pega aí uma manga, menino. Pega aí uma tâmara que passa 50 anos. O menino vai ficar olhando ali. Como é, amigo? Você bota o que para o menino? Feijãozinho. Porque em poucas semanas já tem a vagem, já tem cheio de feijãozinho dentro. Porque tem frutos que são rápidos. Basta uma oração, basta um joelho, você já se levanta alegre, basta uma oração sincera, basta um arrependimento, você já sai ali com frutos do Espírito, você já sai mais forte, mais corajoso, com a sua fé renovada. Quem sabe nessa noite, numa expectativa sincera diante da pregação da palavra, você já esteja até melhor agora. Tem frutos que são rápidos, e glória a Deus pelos frutos rápidos. Mas tem frutos que são lentos, e glória a Deus pelos frutos lentos. E glória a Deus, porque acima da velocidade dos frutos, há um Senhor da colheita, que conhece todas as coisas, que conhece o nosso coração, que tem o jeito certo, o tempo certo, a hora certa de realizar cada coisa para os seus filhos. A ansiedade, ela tem um discurso, ela diz assim, se você ficar pensando na amanhã, você vai controlar amanhã. Se você ficar pensando na doença, quando a doença chegar, você já vai estar pronto. A ansiedade, ela tenta nos preparar para as piores situações. Tem pacientes que chegam até mim com transtorno da ansiedade generalizada, e a característica é no consultório médico. Doutor, eu fico olhando para o celular esperando a má notícia. E fica lá. Vai ser agora, quer ver? Vai ser agora. Enquanto isso, o coração acelera. A mente entra em turbilhão, pensa todo tipo de desgraça. Doutor, eu fico pensando meus pensamentos. Tem gente, meus irmãos, eu não sei se alguém passa por isso. Mas são coisas assim, casos assim, bem estereotipados. Diz assim, olha, quando tem a consulta, eu não durmo. Gente que chega virada à noite, com medo de não acordar, para ir para a consulta. Virou à noite. Ansioso. A ansiedade, divertidamente, assista, viu? É bom. Ela tenta controlar até para os adultos. Pensa, eu fui levar minha filha, mas foi só como desculpa, eu queria assistir. A ansiedade, ela passa um discurso assim, se você pensar demais, vai dar tudo certo. Você vai controlar, você vai se garantir, porque você já pensou em tudo. Só que o próximo passo é a frustração, porque quando chega o dia, você vê que você não sabia era de nada. A ansiedade, ela gera a frustração. Por isso que cada vez mais nos estudos de psiquiatria, a ansiedade está vinculada com a depressão. Porque o coração ansioso demais, no final da história, ele vê que ele não sabia era de nada, ele vê que ele não conseguia era saber prever nada, ele vê que tudo aquilo que ele pensou não foi como ele tinha imaginado, ele vê que o dia de amanhã é algo totalmente sem controle nas mãos dele, e isso gera uma tristeza profunda. É esse o discurso da ansiedade. A festa da colheita nos chama a lançar fora a ansiedade e a confiar no Deus da colheita e não desanimar, porque se não desanimarmos, nós colheremos os frutos semeados no Espírito. Está escrito, se não desanimarmos. Glória a Deus. A ansiedade, ela existe, não podemos ignorar, mas a palavra de Deus também existe para trazer a paz, a espera, o tempo certo. Porque se você tentar colher o fruto antes do tempo, você vai matar tudo. Mas eu semeei, eu pedi aqui um namorado, uma namorada que eu quero hoje, Senhor, a minha namorada. Vai desenterrar a semente, não tem mais nem semente, não tem mais raiz, tem mais nada. Calma, o Senhor está cuidando de ti. Calma, o Senhor, eu senti aqui um sentimento vindo da minha direita, o Senhor está cuidando. É porque aqui ficam os jovens adolescentes, né? Por isso que eu falo essa brincadeira. Fernando Davi entendeu. O Senhor está cuidando, o Senhor tem o tempo certo,
O Senhor tem o jeito certo. O Senhor vai prover. O Senhor vai trazer a revelação. Enquanto isso, ora, vigia e não desanime. Não desanime, não desanime, porque está escrito, se não desanimarmos, faremos a colheita. O contrário, se desanimarmos, perderemos a colheita. Então não desanime. Aí você pergunta, pastor Walter, por que eu não vou desanimar? Diante de tantas notícias ruins. Meu amigo Laerte, por que eu não vou desanimar? Toda vida que eu olho na internet, os sites de notícias, as coisas mais terríveis do mundo, por que eu não vou desanimar com essas decisões que têm sido tomadas em relação às leis do Brasil? Por que eu não vou desanimar? Por que eu não vou desanimar diante das chacinas que acontecem aqui no nosso estado? Por que eu não vou desanimar? A palavra de Deus te responde. Nós não desanimamos porque nós conhecemos o Deus em quem nós temos crido. Nós não desanimamos porque é Deus quem dá o crescimento. Marcos capítulo 4, versículo 27. Olha que remédio contra a ansiedade. Isso aqui, meus irmãos, é mais que Rivotril, eu vou te dar de graça. Essa parábola, Jesus diz, um homem plantou uma semente e foi dormir. Quantas vezes nós plantamos a semente e ficamos olhando para a terra? Durma, você plantou, você orou, você entregou, agora descanse nos braços do Senhor, Ele está cuidando de nós. Ele semeou, ele foi dormir, e depois que ele dormiu, ele o quê? Depois que dorme, a gente acorda, ele acordou, e depois que ele acordou, ele dormiu, e depois ele acordou, e ele dormiu e acordou. Até que um dia, ele foi olhar o campo. A Bíblia diz, Jesus diz em Marcos capítulo 4, versículo 27, sem saber como a árvore tinha crescido, sem saber como. Você não precisa saber como, você só precisa crer em quem está cuidando de ti. Senhor, como é que vai aparecer o meu abençoado? Você não precisa saber como, você precisa saber que Deus está cuidando de ti. Se Deus proveu para mim, muito mais para você, que é mais bonito, mais cheiroso. Nós não precisamos saber como. Nós precisamos saber quem. Nós não precisamos saber como. Nós precisamos saber quem está cuidando de nós. Nós não precisamos saber como as coisas vão acontecer em nossas vidas. Nós só precisamos saber que Deus está cuidando de nós. Mas eu quero te perguntar, você sabe qual é a expressão mais colocada no Google e no YouTube? Disparado todo final de ano, o Google ele coloca assim, expressões mais buscadas no ano. Saiba como. No mundo onde Deus diz, a Bíblia diz, você não precisa saber como, as pessoas elas buscam saiba como. Saiba como consertar não sei o quê, saiba como fazer isso, saiba como fazer aquilo. Porque o ser humano ele tem uma sede de saber como, e ele chega para Deus e diz, Deus, sente aqui, agora me explique tudo o que você vai fazer na minha vida. E Deus olha para você e diz, eu é que tenho que saber como é que eu cuido de ti, porque Ele é que é Deus e nós é que somos seus servos. Moisés levou um puxão de orelha. O nosso Moisés leva muito, mas não foi ele dessa vez. O Moisés que levou um puxão, os pais sorriem ali com a glória de Deus. Que é isso aí, né? É bênção, viu, meninas? É bênção. Se profetizando, né, na vida dele. Moisés, ele está caminhando no deserto. E o povo começa a pedir carne, nós queremos carne. Cansaram do maná, cansaram do milagre, cansaram da provisão. Números capítulo 11, o povo pedindo carne lá, eu quero carne. Moisés chega para Deus numa expressão assim de muito visceral, ele diz assim, Deus, acaso fui eu que pari esse povo? Está na Bíblia, essa expressão, fui eu que pari esse povo? Eles pedem carne, o Senhor tem dado tanto, o Senhor fez abrir o mar vermelho, palavras minhas, o Senhor fez abrir o mar, o Senhor fez cair maná no céu, o Senhor curou águas, o Senhor deu milagres, tirou a água da pedra e eles pedem carne. Aí o Senhor diz assim, Moisés, eu te digo uma coisa, dentro de poucos dias, haverá tanta carne em Israel, que a carne vai dar na canela de todos eles, numa distância de tantos metros, um raio de tantos quilômetros. Era uma coisa assim. Aí Moisés olha para Deus, aí diz assim, Deus, nem se o Senhor matasse todos os rebanhos da terra, pegasse todos os peixes do mar, não daria para cumprir essa promessa. Moisés diz dessa forma. Aí Deus olha para Moisés e diz, acaso você está querendo me ensinar a contar, Moisés?
Arrepiou? Arrepiou? Acaso, meus irmãos, a gente olha para Moisés e diz assim, a gente vai chegar lá no céu, Moisés, por que tu falou aquela besteira? Ficou escrito, está escrito a besteira que tu falou. Ei, o nosso coração é o mesmo. O nosso coração é o mesmo. Quantas vezes nós nos pegamos querendo ensinar Deus a nos abençoar, querendo ensinar Deus a realizar, querendo ensinar Deus o dia, querendo ensinar Deus a forma, querendo ensinar Deus a hora que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer. Senhor, tem que ser fulano, tem que ser dessa forma. Senhor, me dá essa porta. Senhor, me dá esse concurso. Senhor, me dá esse... Ei, Nova Vida, festa da colheita não é aliança com fruto, é aliança com o Senhor dos frutos, porque Ele é bom. Não dorme o guarda de Israel. O Senhor não cochila. O Senhor não dorme. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é fiel. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe cuidar do seu povo. O Senhor não apaga o pavio que fumega. O Senhor não despedaça o caniço rachado. O Senhor é Deus e Ele está aqui nesse lugar para fazer aliança com o seu povo. O Senhor cuida de nós, mesmo quando nós não percebemos que Ele está cuidando de nós. Isso fala contigo? Amém? O Senhor cuida de nós, mesmo quando nós não percebemos que Ele está cuidando de nós. Respaldo bíblico. Vou citar aqui meu amigo pastor Mateus Vasconcelos, mesmo sobrenome que eu. Ele olhou para aquela pregação, estou brincando. Ele trouxe uma pregação semelhante àquela da Alana de quarta, a outra do pastor Walter da outra quarta. Ele trouxe uma expressão interessante. Eu queria compartilhar com vocês. Vocês lembram da história de Boaz e de Ruth? Ruth, ela estava ali numa situação, não era, Pamela, de abandono, né? Não tinha mais homem por ela, não era assim? Era a sogra, a concunhada, que ficou na terra de Moabe, e ela chega ali e vai procurar espigas que sobram. Mas enquanto Ruth, ela está procurando ali, ela não foi procurar qualquer espiga. Ela diz assim, ó, o meu coração vai se alegrar no Senhor do campo. Ela olhou para Boaz e é aqui que o Senhor tem para mim. Não se iluda com aquilo que não é seu. Busque o Senhor e Ele vai te direcionar. E aí a Bíblia diz que enquanto Ruth catava, porque havia uma lei, Isaías, que dizia, a espiga que cair no chão, não pegue, deixe para os estrangeiros. Se estiver colhendo aqui a turma trabalhando e cair alguma espiga no chão, deixa lá. Porque depois do fim do trabalho vai passar ali o aflito, o estrangeiro, o necessitado, alguém com fome, e vai pegar. Boaz olha Ruth colhendo, e no outro dia ele chama os seus trabalhadores e diz, deixa cair mais, porque mais tarde ela vem. Deixa cair mais. Boaz, teologicamente, ele tem algumas características de Cristo. Quantas vezes nós acordamos de manhã, estamos trabalhando, estamos colhendo as espigas que o Senhor disse para que caíssem mais, para facilitar o nosso trabalho. Quando nós estamos em Cristo, as portas se abrem. Quando nós estamos em Cristo, o Senhor facilita a nossa colheita. Quando nós estamos em Cristo, o Senhor direciona o caminho. O Senhor Jesus olha para Pedro e diz, joga a rede do outro lado, porque de lá vem milagre. Quando nós estamos em Cristo, acordamos no Espírito, Ele direciona o bom caminho, o caminho certo, a provisão certa. No caso da irmã Magna, a oração certa. Quando estamos de verdade, um clamor de verdade, vem resposta de verdade. E o nosso esforço, que é necessário, viu? É necessário sim acordar cedo, trabalhar, se esforçar. Ele é abençoado pelo Senhor da colheita, que deixa cair mais espigas e diz, ei, essa aqui é da irmã Graça, viu? Deixa ela aqui que ela vem já. Daqui a pouco o sol nasce e ela acorda. E quando ela acordar, vai ter espiga para ela esperando. Ei, essa aqui é do primo Francisco, viu? Ei, não mexa não. Que vai tocar fogo na messejana aqui. Não mexa não. Ei, esse rapaz aqui é da irmã fulaninha, viu? Ninguém mexe, esse aqui eu estou guardando para ela. Ela vai já chegar. Oh, o Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas.
Eu quero te chamar nessa noite a dizer um sim e muitos nãos, de verdade. Eu quero te convocar nessa noite, encerrando a nossa semana da colheita, para declarar assim, de peito aberto, eu digo sim para o Senhor meu Deus. Eu quero reafirmar o meu sim com meu Deus. Eu sei que todos vocês aqui já fizeram isso, mas também dizer assim, eu quero reafirmar aqui o meu não para todo o resto, para tudo aquilo que tentar roubar a minha fé, toda proposta de atalho, sabe? Vai por aqui que vai dar certo. Aqueles que chegavam depois de Paulo e diziam assim, ei, tem outros caminhos, tem vários caminhos. Não, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Quem pode ficar de pé nessa noite? Vamos encerrar essa semana da colheita debaixo dessa oração. Eu creio que existe um Deus que está deixando cair espigas no chão para me abençoar. Eu creio que o Senhor não dorme. Eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Eu creio que se eu não desanimar, eu colherei os frutos das promessas, as bênçãos das promessas. Eu creio que existe um Deus no céu que olha para quem está na terra. Eu creio que o Senhor está vivo, Ele é real, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Eu vou aqui já, nós vamos aqui ter muita comida, nós vamos provar do tempero das famílias da igreja, é bom demais. Mas antes disso, nós precisamos afirmar a nossa aliança com a família da fé. E essa família tem um Pai, e esse Pai é Deus Pai, e Ele está aqui nesse lugar. Quando estamos aliançados nele, é impossível não colhermos bons frutos, os frutos da misericórdia. Aí vem Ita, vem Tel, vem Asaf, vem essa turma boa, Benício, e o Senhor vai acrescentando, não só nas vidas dos nossos filhos, mas nos frutos espirituais que Ele tem nos dado. E eu tenho duas certezas olhando para você aqui nessa noite. Eu tenho uma certeza olhando para você aqui, que você já tem o que agradecer. Tenho certeza que você tem o que agradecer. Eu tenho outra certeza, que você pode mais. Que eu também posso mais. Podemos nos entregar mais ainda. Não podemos mais? Sim ou não? Não podemos nos quebrantar mais. Podemos orar mais. Podemos clamar mais. Podemos colocar mais verdade no nosso clamor. Podemos colocar mais vigor na nossa vida espiritual. Podemos ter uma aliança assim mais firme, sabe? Como a aliança do noivo, e daqui a pouco o Danielzão vai estar fazendo sua aliança firme de um noivo comprometido. Nós precisamos estar nessa força, na força da aliança. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Porque o Senhor da colheita é como Boaz, Ele é generoso, sabe, irmã Silvana? Ele não fica encolhendo a mão, não. Ele não fica suvinando espiga. Ele é generoso. Ele é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus derrama bênçãos sobre bênçãos. Bênçãos sem medida sobre a sua igreja. E eu creio que no próximo ano nós estaremos celebrando novos frutos, novas colheitas. Eu creio que daqui a um ano você vai se lembrar dessa pregação. E você vai dizer, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. O Senhor tem abençoado aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Vamos orar e nessa oração encerramos a nossa semana da colheita, agradecendo a Deus por tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.